Aí até meia-noite falando dos 100 tipos de câncer. E é uma doença maligna que tem em comum o crescimento desordenado das células, que podem invadir o tecido adjacente ou órgão à distância. Essa bola no meio aqui mais azul escuro é uma célula. E essas flatulências aqui do lado é o câncer, que quando fala que ele tem um comum crescimento desordenado, é porque a célula já está se dividindo. Esses pontinhos amarelos, ou seja, ele tem o poder de se multiplicar rapidamente sobre o corpo, sobre um tecido adjacente ou órgãos. Ele pode, como tem o câncer de pele, tem o câncer ocular, que é dos olhos, tem o câncer de cérebro, então ele pode muito bem se espalhar entre órgãos ou tecidos. O tipo mais comum de câncer que há nos homens, que é o câncer de próstata, que é 68.220.000 casos por ano. Alcança aí a maioria dos homens. O de pulmão, que é 18.740.000 casos por ano. E de intestino, que é 17.380.000 casos por ano, que alcançam aí os homens. E as mulheres, como alguns homens até falam, esse negócio de câncer só nasceu para a mulher. Não, para o homem também, né? Infelizmente. Tanto para os homens quanto para as mulheres. Que é o câncer de mama, que é um câncer que tem acabado aí com a população feminina, que tem realmente deixado muitas mulheres, quando não vai à morte, mas deixa sem a mama, né, que é os seios, porque ele é muito agressivo, que inclui aí 59.700.000 casos por ano. Então é muita mulher, a população aí é grande. Que é o de intestino, que é 18.980.000 casos, e o colo do útero, que é câncer aí de ovário, colo do útero, no próprio útero, que algumas mulheres não resistem muito, porque é uma região, quando se trata de intestino e colo do útero, o câncer ele abrange mais, porque é órgãos muito perto um do outro. Então, às vezes, está no colo do útero, vai para outro canto, porque é muitas partes em um só círculo. Tem aqui os tipos de câncer de mama, porque quando a gente fala câncer de mama, as mulheres podem pensar, ou até mesmo os homens podem pensar, que é só ali na região do peito. Sim, mas há vários tipos dele, que é o câncer de mama ductal, que é quando a mãe está perto de amamentar e ela descobre que está com câncer, porque ela não consegue produzir leite. Aí, muitas vezes, tem que examinar, porque os exames antes? Para examinar, para poder você ter uma certeza, por quê? Às vezes é por conta de gênero mesmo, que às vezes não tem como ela produzir leite, e às vezes pode ser um câncer. O câncer de mama tumoral cisto, que é aquele, quem já teve ou se já viu alguém, aquele que aparece tipo tumores por fora do peito, ou então o seio fica muito dolorido. Por isso que o aconselhamento do câncer de mama é você apalpar o seu seio, porque é só assim para você descobrir. Aí tem o câncer de mama lobular, que é esse câncer que ele e esse ductal e o misto, eles trabalham quando a mulher já descobre, ele já está bem avançado. Você vê que ele tem já várias raízes, todas as glândulas mamárias. Esse ductal é só o da mama, quando a mãe está prestes a amamentar e descobre que não pode amamentar. Mas esse aqui, que é o tumoral misto, é quando ele já se mistura, quando ele já vem do tórax, garganta, já vem de outra região para o seio. E o câncer de mama mucinoso, que é aquele que ele está escondido até abaixo das axilas, ou então perto das costelas, que ele só vê as glândulas e depois aparece como se fosse aquelas manchinhas lá em cima do seio, como se fosse uma espinha. E essa espinha não desinflama, ela só vai criando um abscesso, vai crescendo. E torna desse jeito ali. Cria esse abscesso
que foi aquela feridinha lá, começa pequeno, e vai para a areola, que é o bico dos seios. E aquilo ali já é um câncer que já está em fase avançada. É uma imagem um pouco forte, mas é a realidade que temos que trazer, porque muitos, às vezes, por uma coisinha, falam, não é nada não, e deixa para depois. Câncer é uma coisa, irmãos. Qualquer coisa no seu corpo diferente, você conhece o seu corpo. Então, qualquer coisa que você vê diferente, procure. Hoje tem os médicos responsáveis, especializados. Procure, vá uma consulta no seu posto, na sua UBS. Converse com a enfermeira, converse com a médica, ela entende mais. Às vezes você pensa que é uma coisinha e às vezes se torna um coisão. Então é melhor prevenir. E se vocês pensam que o câncer de mama só é para as mulheres, não. Os homens também podem ter câncer de mama. Como assim, irmã? Eu não tenho glândula mamária. Tem sim. Pega aí a palpa em você, você vai ver. Você só não tem o formato do seio feminino. Mas a glândula mamária você tem. Só não tem o que a mulher tem, né? Que pode amamentar e assim sucessivamente. Uma cirurgia da glândula mamária de um homem. Teve que arrancar o seio por conta de um câncer. Aí às vezes a gente fala, não existe, existe. Então, às vezes o homem está sentindo uma dor aqui no tórax, lá no mamilo, toca, vê um caroço, vê tipo um tumor, uma ferida. Ah, não, isso aqui não é nada, não. Isso aqui, sou homem, sou macho. Não, tem que se tocar como a mulher e também tem que se prevenir como a mulher. E agora, para os homens, além desse câncer de mama, que muitos nem sabiam que existia, eu falo isso, mas porque todo dia... Alguns homens, não sei se tem aqui, são preconceituosos. Em quê? Fazer exame preventivo é só para mulher. Fazer esses exames aí, tem esposo que nem acompanha a esposa. E o aconselhável é, se sua esposa vai fazer um preventivo, conversa com ela em casa, fala, mulher, eu quero ir com você. Porque assim, irmão, se infelizmente descobre uma doença mais grave, é o esposo que tem que estar lá ciente do que está acontecendo, entendeu? Ele tem que aprender a lidar com aquela enfermidade. E é tão bom se o esposo entrasse, porque às vezes é tão desconfortável para uma mulher fazer um preventivo com o doutor, um médico. Porque o doutor, não, para ele é normal, uma coisa normal. Mas para a mulher é uma coisa normal, a gente fica com vergonha. Né? Então, o homem estando ali, né, pertinho, olhando, observando o que o médico está fazendo. E também as mulheres... Dá um guincho aí nos maridos para poder ir no hospital. Ir no médico, se cuidar. Porque o que está matando os homens hoje, preconceituosos, é o câncer de próstata. Porque acha um absurdo passar por uma consulta. Eu tenho vergonha, eu vou ser menos homem. Isso não existe, tá? O câncer de próstata, o quadro clínico, tem a fase inicial e o assintomático. E tem a fase avançada. Quando você sente dor ao urinar, já é bom dar uma olhada. Deve ser alguma infecção. Não, tem que observar e fazer um exame de urina para ver se realmente se trata de uma infecção. Porque começa aí. Não é normal você ir fazer xixi e sentir dor. Então, dor ao urinar, dor nos ossos. O que tem a ver câncer de próstata com dor nos ossos? Tem sim, tudo a ver. Vontade de urinar com frequência. A quem não toma remédio de pressão, mas sente vontade de fazer xixi toda hora. E não é aquele xixi avantajado, igual você toma remédio de pressão, diurético, aí você faz xixi de montão. Não é aquele xixi. Pingou, voltou, aí vou fazer xixi novo. Deu outra pingadinha, tem que observar, porque isso não é normal. E presença de sangue na urina no sêmen. Às vezes, observar, fazer xixi, porque eu tenho um homem em casa, eu sei que é desatento. Não observa essas coisas. A gente, mulher que é mais delicada, observa. Mas vocês, homens, a gente está alertando a vocês, eu quero se cuidarem. Vai fazer xixi, observa a cor do seu xixi, como está o seu xixi, se está doendo,
para a gente procurar, né, a não passar por isso. Os fatores de risco do câncer de próstata vêm no histórico familiar. Na minha família, meu tio teve câncer. Não sei o que. Não foi de próstata, mas pode ter sido outro tipo de câncer. Tem que ficar em alerta. A maioria das mulheres hoje que faz mamografia é porque já teve antecedente da família com câncer. Não só de mama, mas outro tipo de câncer. E tem que fazer o exame. Eu tenho 33 anos, eu faço a mamografia porque tanto na família da minha mãe quanto na família do meu pai, teve pessoas que já morreram com câncer. Então eu tenho que fazer, acho que desde os 28 anos que eu faço mamografia. Sem necessidade, que é obrigatória depois dos 40, né? Mas já faço para proteger. A raça negra. Irmãos, irmã Regina, porque só os negão que vai ter câncer de próstata. Não, irmãos. É porque o tipagem sanguínea da população negra, eles são mais influentes, eles sentem mais calor, mais rubor, som mais. Você vê que quando estão trabalhando, eles se molham com mais facilidade de suor. Então isso aquece o sangue. E aquecendo muito mais o sangue, pode ser sim uma proporção aí para a pessoa ter câncer. A obesidade é uma das principais coisas que a gente alerta para a gente ter cuidado sobre a obesidade. Porque a quantidade de gordura, ela desacelera o metabolismo. Ou seja, o coração, ele produz menos sangue, os pulmões produzem uma quantidade menor de sangue, porque ele está com gordura. E uma gordura que não é boa, colesterol ruim. Então, ele fica difícil o metabolismo de agir. Então, pode sim produzir alguma célula de câncer. Ali está a bexiga. Eu não coloquei nenhuma imagem assim, tá? De baixo calão. A bexiga. Logo abaixo tem ali a próstata. E logo para as coisinhas rosas ali são os tumores. Não descobre rápido, tá? O difícil no câncer de próstata é porque quando se descobre já está muito avançado. Por quê? Porque primeiro vem o descuido que os homens não são tão atentos. Não são todos que são atentos, já está fazendo exame todo mês, de 6 em 6 meses. Porque o que nós devemos fazer, tanto mulheres, quanto homens, quanto crianças, jovens, adolescentes, é o quê? Fazer exames de 6 em 6 meses. Fezes, sangue, urina. Simples. Ali você vai olhar, né, se deu alguma alteração, se deu alguma coisinha para cuidar. Deu uma infecção. Vai cuidar daquela infecção. Deu uma plaqueta baixa. Vai cuidar daquela plaqueta baixa. E assim sucessivamente. E nesses exames periódicos é que você descobre, às vezes, se tem um colesterol alto, se tem uma diabetes, ou se está pré-diabético. Esses dias mesmo eu fiz um exame lá na faculdade, que estava fazendo um exame um dos outros, né? Que a gente aprende assim, furando lá os braços dos colegas. E aí eu descobri que eu estava diabética. Eu tomei um susto, porque eu cheguei em casa, chorei, misericórdia. E eu falei, que eu gosto de doce, irmão. Então assim, né? É prova. E quando eu fiz, aí fui fazendo outro dia no regional, aí na hora, vamos uma checada, fiz urina, fiz tudo. Uma geral. Aí o médico falou, não, você está pré-diabética, então cuidar para que não vire uma diabetes. Então, aí nesse período aí tem tempo de você correr, mudar algumas coisas, e aí, graças a Deus, amanhã eu vou repetir de novo, mas eu já senti que aquelas coisas que eu estava sentindo, às vezes aquela fadiga, aquele cansaço, do nada, às vezes eu dormia a noite inteira, mas acordava cansada, não era aquele sono, aquela vontade de ficar só deitada na cama, aquelas dores nas pernas, aqueles inchaços nos pés, do nada. Eu não estava no regional, porque no regional eu fico em pé o tempo inteiro, mas eu não estava lá e os pés inchavam. Eu nem sandália, minhas sandálias mais eu estava usando, eu usava só tênis. O confortável para mim era tênis. Para a igreja, tênis. Para a faculdade, tênis. Para trabalhar, tênis. Que era o mais confortável. Até quanto já é prédio? Então, com o meu deu 360. O primeiro. E aí, quando eu fiz repetir, porque assim, como a gente tinha que terminar de comer, então acredito que dá alta. Você comeu e fez o teste, vai dar alta. Em qualquer pessoa. Mesmo ele não sendo diabético.
Aí quando eu fiz no outro dia em jejum, aí deu mais baixo. Deu 180 e alguma coisinha. Não me recordo bem a coisinha. Mas 100 e alguma coisa. Aí ele falou assim, que como deu alterado no outro dia, então eu estava pré-diabética. Então era para mim poder cuidar para que não viesse ficar alterado direto. Porque a diabetes também não vem de uma noite por dia não, tá, irmãos? É processo. Qual é a média normal? Para a glicose, 140, 144, 160. Se você acabou de comer, ela vai dar aí 200, dependendo do que você comeu assim, um prato de pudim, ela vai dar sempre 300 e alguma coisinha. Sim, Eu irmão. almoçado e comi um